ao Adriano para falando um pouquinho sobre o Adri, que não vai poder participar com a gente hoje, né? Primeiro porque ele tem uma demanda do trabalho dele, então ele vai trabalhar até um pouco mais tarde, e também por questões de saúde ele não pôde participar hoje, então eu e o João vamos tocar a live. Isso aconteceu agora, no período da tarde, então a gente vai, né, a gente tinha combinado de outra forma com a participação do Adriano, mas eu e o João, a gente vai buscar atender as expectativas de vocês referente ao assunto e vamos dar andamento, né, João? Que a ideia Esse é... assunto a gente sim, viu que teve bastante busca, assim, né? O pessoal no LinkedIn tem tido bastante interesse, então criou bastante ansiedade. A gente também não queria que essa ausência do Adriano, a gente tivesse que cancelar o evento, né? Porque justamente o pessoal estava ansioso, esperando por isso. Daqui a gente vai tentar ajudar vocês um pouco, né? Um bate-papo aqui, mas não é palestra, né? É uma conversa mais informal, assim, né? Para dar umas dicas para vocês, a gente trocar uma ideia aí. A ideia da live é muito mais trocar experiência, né, falar um pouquinho do que eu e o João já vivenciamos em empresas de gestão familiar referente à controladoria, né, e caso vocês tenham dúvidas, queiram compartilhar histórias, queiram fazer algum tipo de pergunta, a gente vai respondendo aqui conforme as perguntas forem surgindo, né, e a gente for acompanhando. Então, pode ir passando as dúvidas, o que vocês acharem importante comentar, que a gente vai acompanhando pelo bate-papo aqui, tá bom, gente? Pelo chat. E qualquer coisa, só dá um oi ali. Quer se apresentar, João? Janaína, Para a gente falar um pouquinho da gente primeiro, até para que as pessoas conheçam e saibam qual é a nossa experiência, né, o tempo que a gente atua na controladoria, conhecer um pouquinho do João, um pouco da Janaína, para saber quem é que está falando com eles, né? bom, exatamente. Então, como você já passou a bola, eu sou o João Calandrelli Filho, eu tenho 34 anos, sou casado, minha esposa está esperando uma filha, né? Nós vamos ter a nossa primeira filha agora. E falando, tá a expectativa de chegar em novembro, né? E assim, falando agora do lado de empresarial, assim, de estudos e profissional, eu sou formado pela FEA USP aqui de Ribeirão Preto, no curso de Ciências Contábeis, e fiz um MBA pela FGV de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Até deve ter colega meu aqui do MBA nessa live, queria mandar um abraço para todos vocês. Minha carreira comecei como estagiário num escritório contábil, mas basicamente eu ficava alocado num cliente que era uma empresa familiar, né, que era uma contabilidade terceirizada, sem outsourcing, e depois disso rodei por vários lugares, fui parar na Angola, trabalhei um ano na Angola, que também tem um colega meu que eu vi aí, o Benedito, que tá aí, um abraço, Benedito, saudades. E depois voltei aqui para o Brasil, passei por empresas aí de pequeno porte, de grande porte. Hoje eu atuo numa multinacional, né? Já tive 3 experiências multinacionais de países diferentes, então pega também um pouco de cultura de fora, de ter morado fora, também estar em empresas, porque o pessoal acha que multinacional é tudo a mesma coisa, mas muda muito pelo país que é a sede, né? Isso influencia muito na cultura da empresa, então são cenários bem diferentes. E, então é mais ou menos isso. E você, Janane, quer se apresentar agora? Vou falar, vou me apresentar um pouquinho. Algumas pessoas já me conhecem um pouquinho do LinkedIn, né? Não sei o quanto conhecem, mas eu e o João e o Adriano, na verdade, nos conhecemos pelo LinkedIn. Eu sou de Curitiba, o Adriano é de Campinas, se eu não me engano, e você é da onde, João? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Então, para você ver como o LinkedIn tem aproximado profissionais, né? A gente tem acabado interagindo muito mais, trocando ideias, e isso é bem legal.
para quem não atua em controladoria e tem interesse em atuar, é até importante entender que os profissionais de controladoria não são todos iguais, né? Então, a gente Exatamente. tem especialistas em varejo, outros em indústria, outros em serviços, então a gente acaba se complementando em relação aos conhecimentos. Então, a gente troca muita ideia referente aquele conhecimento que a gente não domina, né? Então, a gente acaba aprendendo muito um com o outro. Bom, eu sou formada em ciências contábeis também, tenho MBA em gestão empresarial, trabalho na área de controladoria e planejamento há 15 anos. Então, nesses últimos 15 anos, trabalhei em empresas de médio e grande porte. Até agora, foram 4 empresas que eu trabalhei nessa área, 2 de gestão familiar e 2 empresas grandes, daí já profissionalizadas, né? Então, em uma dessas empresas de gestão familiar, eu tive a oportunidade de implantar o departamento de controladoria do zero. Então, eu tive alguns desafios para fazer essa implantação e trabalhar e fazer a área rodar e fazer com que acontecesse, mas foi bem gratificante, a gente teve bons frutos, assim, bons resultados para a empresa. Quanto à apresentação, ok? É Uhum. isso. Então, a gente... É, é, Vamos. como a Agora, gente tinha combinado com o Adriano, né? Infelizmente ele não vai poder estar aqui. A gente, assim, vai fazer uma falta grande, porque ele também é um profissional vai. muito experiente e ia acrescentar muito nesse papo. Mas a gente tinha proposto de conversar 5 pontos, né? E o primeiro seria os desafios da controladoria na empresa familiar. E assim, para começar a falar desse tema, a gente tem que entender de onde surge a empresa familiar. A empresa familiar surge geralmente de uma ideia, né? De um empreendedor que resolve atuar em algum segmento, o cara descobre algum produto interessante, descobre alguma coisa, isso aqui eu consigo fazer mais barato, isso aqui eu consigo fazer diferente, e ele tem essa ideia. E aí, através dessa ideia, ele abre, monta uma empresa, né? Começa a fabricar, e aí é sempre assim. A empresa começa a crescer, começa a dar certo, o produto é bom, o produto tem um preço bom, está competitivo, e aí começa a crescer, porque começa a ter bastante venda, precisa ter, aumenta a fábrica, aí precisa começar a contratar pessoal, mas sempre é, o lado de crescimento, assim, de produção, está sempre à frente, né? E esse lado de organização, de administração, vai sempre ficando para trás. Então, acontece que a empresa vai crescendo, mas a organização não acompanha. Então, geralmente, a empresa tem um porte de fabricação, de faturamento muito grande, mas a estrutura de organização não é tão grande. Porque, como a gente fala que a empresa familiar, geralmente é um, uma pessoa com um irmão, com um primo, com um marido, né, sei lá, mulher, enfim, essa arrumação aí, e geralmente não são pessoas que são da área de administração ou de contabilidade ou da área de finanças que têm esse embasamento de como funciona uma empresa, aprende primeiro o funcionamento dos departamentos de uma empresa para depois ter a sua própria empresa. Ele começa com essa ideia, com essa essa venda, né? Esse espírito de empreendedor, esse espírito de vendedor e é um perfil muito diferente quando você pega um perfil comercial, um perfil administrativo, um perfil financeiro é muito diferente. Então, acaba que esse o tópico, né, da administração da empresa em si fica em segundo plano, né? Então, só que chega um momento que aí ele vai querer pegar um empréstimo no banco. Aí o banco vai exigir, não, precisa ter balanço. Pô, tu precisa ter balança, precisa ter balança, precisa ter contabilidade. E aí começa um movimento rumo à profissionalização. Começa geralmente quando o empresário ele precisa dessa informação contábil para pegar dinheiro com o banco, para ter algum benefício do governo, tem algum tipo de demanda externa, né? E aí ele começa então a se interessar em. tá falhando um pouquinho. Oi, desculpa. Tá falhando um pouquinho, Tá, João. mas estão ouvindo agora? Não. Peraí, peraí. Bom, você quer falar em. Quer Ó, gente, complementar? os demais estão me ouvindo? E aí, som. Um, dois, teste. Aqui tá normal.
Tá Aí tá normal, Felipe? normal? Eu só tô... Tá normal, Agora vou... tranquilo. Então tá bom. Então tá bom. Agora voltou. Então, assim, como tem esse cenário que eu falei aí, então, geralmente, a empresa familiar ela tem alguns vícios, né? Como ela vai crescendo, primeiro cresce as vendas, cresce a estrutura de fábrica, cresce as coisas, depois a administração vem correndo atrás, então ela cresce com alguns vícios, né? E um primeiro vício é a questão do organograma, porque a empresa familiar geralmente ela não tem um organograma muito bem definido. O organograma acaba sendo um pouco, digamos assim, é o dono em cima e todo mundo embaixo, meio que linear, né? E aí você não tem um respeito assim, eu tenho o meu chefe e eu vou reportar para ele, ele vai falar com o chefe dele, vai até chegar no dono. Não, já meio que atravessa o caminho, né? Quase todo mundo já vai falar direto com o sócio, já vai, corta esse caminho, né? E os próprios sócios mesmo, eles não fazem um esforço de manter essa hierarquia funcionando. Eles já aceitam receber, eles acham que é legal, né? Receber todo mundo na sala deles, falar com todo mundo, e acaba atrapalhando um pouco essa questão de hierarquia, porque tem questão das responsabilidades, né? E às vezes você quer fazer um trabalho, só que as pessoas vão te ultrapassando, vai falando direto com ele, e aí ele autoriza uma coisa que o chefe dele não autorizou, entendeu? E começa essa disputa interna para poder tomar decisões, né? Tomada de decisão fica meio confuso, e a comunicação também, né? Porque você fala uma coisa, ele autoriza, e depois fica uma coisa meio estranha, assim, né? E outro problema que eu vejo assim é que os processos não são muito bem definidos também, porque você tem a estrutura um pouco caótica de organograma, você tem essa estrutura um pouco caótica aí de hierarquia, e você não tem processos mapeados, né, certinho. As pessoas parece que o importante é produzir e vender, mas ter essa organização de como vai ser feita as coisas, como que é o passo a passo, como que você produz, como que você faz um pedido de compra, como que você faz um pedido de venda, tudo isso parece que é da pessoa que está usando ali, está na função no momento, e aí ela faz do jeito dela, e aí quando ela sai, ela passa isso para outra que vai reproduzindo, mas não tem nada disso formalizado. Então os processos eles são meio, cada um faz do jeito que gosta, né? E é normal, porque assim, empresas familiares normalmente são pequenas e médias empresas, né? Quando elas se tornam grandes empresas, elas acabam se preocupando mais em ter um organograma, ter os processos mais definidos, ter controles mais bem definidos, né? Na verdade, as empresas acabam percebendo a necessidade da controladoria lá na frente, né? Nunca vi uma empresa iniciar e falar assim, eu quero ter um departamento de controladoria. Departamento de controladoria é o último a chegar na empresa, né? Quando a empresa identifica a necessidade, que é lá no momento que ela quer definir metas, que ela quer saber para onde ela vai, que chegou o momento, ou ela quer expandir, ou ela quer fazer uma aquisição, é quando começa a sentir a necessidade de ter uma estratégia dentro da empresa, e para definir essa estratégia, ela precisa de bons controles. Aí a empresa lembra da controladoria, ou quando dá tudo errado, né? Ou quando dá tudo errado, a coisa que o navio está afundando, aí lembram que tem controladoria. Exatamente, mas geralmente é nesse cenário que eles lembram, quando já está tudo problemático, caótico, nada funciona e precisa de alguém que seja o salvador da pátria, né? Não, então Sim, nós aí vem precisamos de um alguém controle. para organizar, né? E assim, é bem comum nessas pequenas e médias empresas, como não tem processo, não tem organograma, né, em boa parte, não posso também colocar todas as empresas dentro de um Uhum, pacotão, não é todo mundo igual, tem empresas que começam pequenas, muito bem organizadas, por sinal, mas sim, é normal que um profissional faça tudo, né? Ele compra, ele cobra, ele uhum, paga, ele faz a baixa, compliance não existe, né? exatamente. Ele é o faz tudo, ele é Uhum. o profissional bombril dentro da empresa, né? Mil e uma utilidades, ele se vira, ele faz até trabalho particular para o proprietário da empresa, muitas vezes, Exatamente. qualquer E no, coisa administrativa ali.
não tem essa questão da segregação de função, né? Uma pessoa faz tudo e vai muito na confiança, né? Como não tem processo definido nada, então você depende de você ter pessoas honestas trabalhando ali para que não haja nenhum desvio, né? Para que tudo corra bem, porque você não tem nenhuma maneira de testar isso, assim, ver se não, o pessoal está fazendo bem, não tá, vai meio que a cultura do olho do dono, né? Não é o olho do dono que engorda o boi, então essa cultura assim meio que É, é, nesse ambiente familiar, os sócios eles acham que eles conseguem ver tudo, que a empresa é como se fosse um filho, né? A empresa é pequenininha, ele está vendo tudo, ele está tendo controle de tudo, ele está conseguindo enxergar tudo, mas a empresa começa a crescer e as coisas começam a escapar do olho dele. Então, por isso que precisa ter toda essa estrutura para conseguir. O olho do dono vai ser cada um dos responsáveis das áreas que vai olhar ali e vai isso vai chegar até o dono, né? Então ele tem que replicar esses olhos dele com os olhos de outras pessoas, né? Então, ó, é, pode falar. quando a gente quando a gente começa a falar de controladoria em empresa familiar, a gente vai esbarrar também no outro desafio que é a questão de sistema, né? Porque geralmente sistemas são sistemas baratos que não vão te gerar relatórios muito avançados, assim, relatórios muito confiáveis para você montar essa comparação de orçado realizada, ferramentas às vezes não tem nem essa opção de você fazer orçamento, né? Você fica com uma ferramenta ali que vai te gerar relatórios muito pobres, relatórios sem informação, que para até assim, como ele quer ser um sistema simples e eficiente, ele não tem muitos campos. Ele quer ser mais rápido para você trabalhar, né? Só que nisso aí qual que começa o desafio da controladoria? Você começa a querer que vamos supor, a pessoa vai ter uma ordem de compra. Ah, mas pô, ordem de compra, eu ligo lá no fornecedor, ele traz e pronto. Não, tem que ter uma ordem de compra. Ah, na ordem de compra você tem que especificar o material, você tem que especificar o fornecedor, tem uma série de campos que você precisa preencher na ordem de compra. E às vezes um sistema mais baratinho não vai te dar muita opção de você preencher muita informação, de centro de custo e tudo mais, para você depois conseguir extrair relatórios, né? Então você começa a ter também essa dificuldade de, primeiro, que o sistema não consiga te atender, e o segundo, que é fazer as pessoas entenderem a necessidade de você registrar tudo, de você colocar o lançamento mais completo possível. Você vai comprar um lápis, você tem que informar para quem que é o lápis, como que é, tudo. Se as pessoas não entendem isso, as pessoas querem que seja o mais fácil possível, a pessoa que está no dia a dia ali na prática quer dar uma entrada numa nota fiscal, quer que seja da forma mais prática possível, mais rápida possível. E aí não quer preencher nenhum campo, quer, como é que fala? Passar logo, né? Vai dando enter, 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 vai passando logo. Só que nisso, também para a gente fica complicado depois, porque todas as informações que a controladoria vai usar como base para análise vêm dos lançamentos, né, que vem de baixo, né? A gente não tem como depois, no nível mais alto, vir consertando tudo que entrou errado, tudo. A gente não tem a informação, vamos supor, se for feito o lançamento no centro de custo errado, a gente não tem depois na controladoria como saber caso a caso, né? A empresa tem 1.000 centros de custos, você vai saber que aquele era do 999 e não do 998, entendeu? Então, todos esses detalhes são uma chatice para quem está na base ali, quem está trabalhando com isso, uma pessoa que dá entrada em nota fiscal, pedido de compra, esse tipo de coisa, toda essa chatice, ela tem um porquê lá na frente, né? Ela não é uma burocracia que a gente coloca para querer se aparecer, para querer atrapalhar a vida das pessoas, né? Se a gente está pedindo é porque tem algum sentido, mas às vezes as pessoas, para começar, que muitas vezes são pessoas que não são bem remuneradas, que não têm uma formação muito sólida, assim, né? São pessoas que geralmente começam como estagiário ali na empresa e vai subindo internamente, e aí começa aquela coisa, ah, antes eu não precisava fazer isso, por que, que agora eu preciso? Ah, sempre foi assim, por que, que ele quer mudar? Quem que esse cara acha que ele é para querer mudar as coisas? Né? Então começa essa coisa também do, sempre foi assim, por que, que ele quer fazer diferente agora? E eles não percebem que a empresa é uma coisa sempre em evolução, então
que as coisas sempre vão mudar, né? As pessoas têm que se acostumar com essa mudança, porque a mudança, a empresa sempre vai querer melhorar. No mês que vem ela vai querer fazer um relatório melhor do que do mês passado, vai implantar coisas novas, vai mudar. Não é uma coisa estática, a empresa sempre vai fazer da mesma forma, sempre é igualzinho. Não, a empresa evolui e as pessoas têm que estar preparadas para isso, entendeu? Mas é uma dificuldade também lidar com pessoas, principalmente nos níveis mais baixos, assim, de estagiário, às vezes assistente. Às vezes uma pessoa está com um assistente muito tempo no lugar, acaba sendo um pouco difícil, sabe? Da pessoa assimilar as mudanças, assimilar que o sistema antigo já era, agora vai ter um sistema novo, que antes era só pedido até aqui, agora vai ser pedido mais. Entendeu? Então acho que a gente É, precisa, é que, né? é que, na verdade, nessas empresas, assim, pelo menos o que eu vi, pouco do que eu vi, e sempre deixo um parênteses bem aberto, que nem todas as empresas são iguais, mas é comum que, como a gente falou um pouco antes, que os profissionais que atuam nessas empresas, muitas vezes eles iniciam lá junto com o sócio e ficam, né, anos na empresa. Muitas vezes esses profissionais são profissionais de confiança, né? Então, por isso que eles estão lá há bastante tempo, inclusive trabalhando. Por alguma razão, não sei dizer qual, nem a empresa, nem alguns, não são todos, por favor, não são todos, não investem no desenvolvimento e acompanhar, né, e modernizar o processo e se, né, evoluir junto com o crescimento da empresa, então isso também é comum e por isso que acaba que quando se implanta uma controladoria ou é contratado um controller ou um profissional de controladoria, que muitas vezes empresas de pequenas e médias empresas, às vezes não contratam nenhum controller, eles contratam um analista de controladoria para Para tocar atuar a como área, né? controller, né? Atuar como controller, né? Então acaba contratando um analista de controladoria para assumir esse papel dentro da empresa e começar a organizar a empresa, organizar os controles, pelo menos ali os relatórios gerenciais, os principais, e elaborar um orçamento, né? Porque na verdade o foco inicial é sempre esse, elaborar os relatórios gerenciais e o orçamento. O resto, quando der, faz, né? Uhum. Acaba sendo isso. Então, assim, eu vejo o seguinte, que esse sempre foi assim, é porque, no final das contas, as pessoas tiveram que inventar forma de fazer as coisas e ir fazendo, e do jeito que dava, e dos controles da forma que tinha conhecimento, não tinha aquilo muito bem estruturado, não tinha aquilo bem organizado, então, sempre foi assim, né? Até nem coloco assim, é uma resistência, existe sim essa resistência quando se profissionaliza uma controladoria, mas eu não vejo como uma vontade. Às vezes eu acho que é falta de conhecimento mesmo, sabe? Assim, não entendeu, né, não captou assim o quão importante é a controladoria dentro da empresa, que ela não vem para prejudicar, ela não vem para ser o X9, para ser o dedo duro, para atrapalhar e ser a pedra no Depende. sapato, né? Ela vem Depende. Se a para pessoa melhorar estiver fazendo a coisa vida. errada, né? Se a pessoa estiver fazendo coisa errada, vai Ah, não, pegar, né? Aí sim. não, assim, se tiver alguma coisa, né? Mas se você percebe que não é de má fé, que é por falta de conhecimento e tudo, a gente realinha. E eu vou ler um pouquinho dos comentários deles aqui, Uhum. pode ser, Vamos sim, já tá, só para a tá com gente não se bastante. atrasar muito aqui com eles. Aham. Então, o Thiago de Moura falou que o controller é um mal necessário, né? Mal necessário, que consideram, assim como a figura do contador, o controller é visto como frescura. Você concorda? O contador, muitas vezes, nessas empresas, é o cara que emite só a guia do imposto, né? Não, ele não tem nenhuma função estratégica na empresa. Ele é só o cara que vai, quanto que deu de imposto esse mês para pagar, entendeu? É só isso, parece que é a função do contador. Então, É, acaba complicando, porque o contador, se deixar, o profissional, assim, essa é uma crítica que eu faço à nossa categoria de contabilidade, se deixar, ele se acomoda ali na fazer a guia, livro fiscal e acabou. Ele não quer saber de mais nada. É EFD, ECF, ECD e acabou. E assim, então o contador também tem que se,
você está vendo, você Entendi. fez o balanço, analisa o balanço, já fala, como é que fala, já, você tem essa capacidade com a formação de contabilidade de não só preparar o balanço, mas analisar o resultado, entendeu? Não esperar ter que ser contratado um controller na empresa, se você já é o contador, porque você não fala nada, você não analisa o resultado da empresa, você não sugere mudanças, né? Para quem é contador, acho que ter essa postura de já mais analítica, mais estratégica, se posicionar, não ser só o cara do imposto, só o cara da guia do imposto, é uma, como é que fala assim, é uma necessidade, né? Mas a visão É uma que, oportunidade, inclusive, para o contador, né? É uma oportunidade para o sim, contador. A Cláudia, você ia falar mais alguma coisa? não, Posso... pode seguir com os comentários. A Cláudia fala que trabalhos particulares é o que mais acontece, que a gente estava falando lá sobre os trabalhos particulares para Uhum. os proprietários, né? O Murilo fala, eu sou financeiro, compras, controller, departamento pessoal, BI, passo roupa, limpo o chão, rego as plantas. O Edgar, cadê o Edgar? É que não é fácil, né, Murilo? A gente acha engraçado, mas é triste no final das contas, né? É, Porque no dia a a dia ideia acaba é que as sendo. pessoas tenham o seu papel bem definido dentro da empresa, né? Porque depois vai cobrar o quê da pessoa? Se uma hora ela está fazendo uma coisa, outra hora ela está fazendo outra hora ela está fazendo outra, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Esse, eu acho que eu estou indo Teve ao um contrário. comentário aqui que eu não sei se está na sequência, mas teve um que perguntou, cadê? Cadê aqui que passou? Peraí. Gente, ó, vocês que estão assistindo, vocês desculpa, a gente é a primeira live que a gente está fazendo, a gente está conhecendo a ferramenta ainda tudo aqui, tá? Mas e ainda teve essa baixa do Adriano, que ia fazer o papel aí de moderador da conversa aí, enfim, que ia ajudar a gente nisso. Então, vocês têm um pouco de paciência com a gente, que a gente vai chegar lá. Ó, eu vou ler um enquanto você procura. Pior quando a empresa já fatura mais de 1 bilhão e continua, esse é do Ziel. Pior quando a empresa já fatura mais de 1 bilhão e continua com conceito familiar. Eu Já conheci, passei. eu conheci um caso desse, eu conheci um caso desse também, e é muito comum. Às vezes a gente pensa que a empresa, por ser grande, por ser uma marca reconhecida nacionalmente, tudo, que a gestão vai ser profissional, que vai ser tudo ótimo, mas não é sempre assim. E a gente que é dessa área de contabilidade, finanças, a gente acaba achando que a organização da empresa, né, de ser uma empresa bem administrada, é fundamental para um sucesso comercial, mas são duas coisas distintas, né? A empresa pode vender muito, mas o que pode acontecer com o tempo é que se ela não estiver tendo uma margem muito grande que consiga cobrir esse monte de ineficiência, ela vai falir com o tempo, né? Porque muitas vezes o empresário ele tá igual o coiote, né? Sabe quando o coiote vai andando, aí ele tá no ar assim, enquanto ele não olha para baixo, ele não cai? O empresário muitas vezes está nesse momento, ele está olhando assim, na hora que ele olha para baixo e vê a realidade onde ele está e vê que é mais embaixo. E é nessa hora que ele vai querer colocar uma controladoria, depois que a vaca já foi pro brejo, né? A pergunta que eu queria ler era a próxima, era essa aqui, ó, da A Graciete. Gracete. Tenho, isso, tenho uma dúvida. Como podemos implantar as ferramentas de controladoria na empresa familiar? Você quer falar, Janaína? Eu tenho uma ideia, mas Posso a sua falar? pode ser diferente. Mas daí a gente vai se Uhum. complementando, né? Implantar as ferramentas de controladoria na empresa familiar, né? Bom, as principais ferramentas são os relatórios gerenciais e o orçamento, né? E os indicadores de performance, que são os KPIs que a gente fala. Bom, a mim, assim, como eu trabalhei, como eu gosto de trabalhar, é sempre, primeiro, preparando a base, organizando a empresa, identificando quais são os gaps, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir que os dados que a gente vai trabalhar são confiáveis, porque não adianta a gente implantar a ferramenta e trabalhar com um número ruim, com um número que não é confiável, porque senão vai sair coisa errada. Então, a ideia é sempre, primeiro, vamos nos organizar a controladoria com a contabilidade, ou se não houver uma controladoria, mas tiver um profissional de finanças que tenha o interesse de desenvolver essa área de controladoria dentro da empresa, que a gente tem percebido essa movimentação, principalmente do ano passado para cá, dos próprios profissionais de finanças, que inclusive eles vêm é,
provocando isso dentro das empresas, né? Vamos implantar uma controladoria, eu assumo o projeto, eu faço, tem muitos profissionais que estão interessados e envolvidos, estão dispostos a fazer esse tipo de trabalho dentro da empresa. E a dificuldade é o quê? Convencer da importância, né? Mas se você embasar, você consegue. Só que daí você vai, obviamente, ter o desafio da cultura da empresa. Você vai ter que trabalhar com a cultura primeiro, né? Que é já preparar todo mundo, vão haver mudanças, vai ter reorganização, a gente vai implantar processo, vai mexer em processo, claro que não todos de uma vez só, mas vão começar a ter alterações dentro da empresa. Vai se implantar um organograma, né? Então vai começar a definir, a empresa vai começar a se organizar e vai ter muito desconforto dentro da empresa. É normal, vai mexer com muita gente. Mas se você se fizer, eu sempre penso assim, se fizer com respeito, com jeitinho, conversando, conscientizando, vai, né? Então, assim, a ideia é primeiro se unir com a contabilidade, ver com a contabilidade como que está a situação da contabilidade, os números estão corretos, dá para confiar, está sendo entregue no tempo certo, né? Porque que adianta uma contabilidade atrasada de 3, 4 meses atrás, né? 3, 4 meses. Então, se está atrasada, como é que a gente vai trabalhar para ajustar isso? Onde que está o problema? Por que a contabilidade está atrasada? É alguma área dentro da empresa que está prejudicando a contabilidade de entregar no prazo? Então, a gente vai ter que mexer lá no processo daquela área, para daí a gente conseguir fazer com que a contabilidade consiga entregar no prazo. Depois que isso estiver organizado, aí que você vai implantar as Exatamente, ferramentas, né? Aí você vai exatamente, implantar os relatórios gerenciais, aí você vai para o orçamento, aí você... É que, na verdade, é uma construção da controladoria, você não exatamente, consegue ficar exatamente. implantando tudo de uma vez só, né? Você vai... Janaína, desculpa Pode te falar. interromper assim, mas a gente está bem alinhado quanto a isso. Eu também acredito, assim, o processo é mais ou menos o mesmo, tem que ter etapas, né? Primeiro você vê a parte de processos internos, como está sendo os processos, para evitar desvios, para evitar fraudes, né? Coisas erradas aconteçam, que isso é uma urgência, digamos assim, essa é a primeira urgência, porque senão eu entendo que depois das análises gerenciais que vão ser mais importantes, mas você já evitar as fraudes já é um grande passo, assim, você já começar a implantar procedimentos para conseguir detectar essas coisas é um grande passo. Então, realmente, eu acredito que a controladoria é a cereja do bolo, né? Primeiro você tem que fazer o bolo, depois que ele tiver assado, você desenha, né? E por cima, por último, você coloca a cereja. Mas tem gente que quer colocar a cereja, o bolo tá só a massa, ainda já quer colocar a cereja. E não vai funcionar. Então, realmente, acho que primeiro você consertar a contabilidade, né? Você cria uma estrutura de centro de custos, você tira a redundância de informação, que acho que é uma coisa também que é muito importante, porque o que acontece também? Outro desafio, né? Você chega na empresa, o comercial tem um relatório de vendas, o financeiro tem outro relatório de vendas, a contabilidade, o faturamento é outro número, né? O fiscal é outro número, ninguém se conversa, são vários relatórios para a mesma coisa. Então você tem que ter um relatório só, que é o da contabilidade, que é o número oficial. Você tem que trabalhar com o número oficial, porque se deixar, vamos supor, o comercial, o pessoal é bem criativo, digamos assim, né? Eles vão querer trabalhar, pegar pedido ao invés de faturamento, pegar faturamento bruto sem considerar imposto. Eles vão criar toda uma metodologia que favoreça eles, né? O que for favorecer eles, eles vão preferir. Então, você não pode dar essa abertura, tem que ser, ó, vamos seguir um planejamento aqui de metas de vendas, tudo mais, pelo número oficial, pela venda da contabilidade aqui, ó, a receita, a linha da contabilidade aqui de receita a líquida, né? Que não é vendeu, mas depois devolveu no mês seguinte, não, entendeu? Então você tem que definir você tem que definir a contabilidade como o lugar onde o número está, né? O lugar a informação que eu preciso vai vir da contabilidade, ou pode ser de outra área também, mas desde que não tenha conflito com outras áreas, né? Tem que ser um número só, não pode ter redundância. Ah, porque um vai falar que é X, outro vai falar que é X menos um, outro é X mais um. Não, tem que ser um número só para a gente tá todo mundo falando a mesma coisa, tá todo mundo no mesmo. É. Você sabe que uma vez eu recebi uma pergunta dessa, por que os relatórios de vendas saíam da controladoria
e não do comercial. Uma pessoa que estava entrando na controladoria perguntou por que a controladoria, que é responsável pelo relatório de vendas, né, pelo número oficial de vendas, sendo que o comercial poderia fazer isso. Mas, assim, a gente sempre fala o seguinte, a contabilidade, teoricamente, e deveria ser na prática também, e a controladoria entra para trabalhar junto com a contabilidade para isso, tem que ser um número confiável, porque na contabilidade é onde já se passou pela análise, já se verificou legislação, se aquele número está certo, não está certo, aquele registro está no lugar certo, não está no lugar certo, já passou pelo crivo da contabilidade, então a controladoria se baseia no número da contabilidade. É muito comum a gente ter um controle paralelo no financeiro, né? Então, você olha lá na contabilidade tem um número, no financeiro tem outro número. Então, a controladoria sofre um pouco com isso também. E por isso que é importante a controladoria começar a quebrar esses controles paralelos. Os números têm que ser o que está dentro da contabilidade. Eu não posso ter um número na contabilidade, outro no financeiro, outro no comercial, outro no fiscal, outro na controladoria. A empresa tem que ter uma informação única, porque senão, como é que você vai montar uma estratégia? Como é que a empresa vai tomar uma decisão se ela não sabe nem qual que é o número certo da empresa, né? Exatamente. E por que a contabilidade? Porque a contabilidade acaba sendo neutra, digamos assim. Ela não vai favorecer ninguém nem desfavorecer ninguém. Porque É, se deixar, nas empresas, principalmente nos familiares, existem os feudos, né? Cada departamento atua como se fosse um feudo separado ali. Então, o comercial tem os seus objetivos, os seus interesses, a produção tem os seus, aí o comercial quer falar, não, eu vendi bem, mas a margem ficou ruim porque a indústria que não soube produzir. Eles tiveram muito desperdício na indústria, por isso ficou muito caro e não deu resultado. Aí a indústria, não, a gente produziu bem, o comercial vendeu barato, não deu margem. Então, fica esses conflitos de interesses e a contabilidade acaba sendo a área que é neutra, porque a contabilidade ela não vai tomar partido nem da operação, nem do comercial, nem do fulano, porque a contabilidade ela tem que ser neutra nesse sentido e mostrar os fatos, mostrar, ó, o que aconteceu foi isso, a perda foi tanto. Quando eu falo contabilidade, pode ser controladoria, contabilidade, enfim, a estrutura, isso aí pode variar dependendo da estrutura, mas sempre essa nossa área que vai atuar, como é que fala, como mediador aí, porque ah, é, porque você não pode simplesmente acreditar, porque as pessoas em reuniões, às vezes né, em apresentações, elas falam bastante coisa, né? Mas aí a gente tem que trabalhar sempre com os dados, né? A gente tem que sempre ter uma opinião baseada nos dados da empresa. Ah, se cresceu, se melhorou, né? Como que melhorou? Melhorou a venda porque eu aumentei preço ou eu vendi mais unidades, né? Tem que ter toda uma a gente tem que ter os dados na mão para a gente poder ter uma opinião falando de achismo, né? Porque é muito comum também quando você não tem dado, a reunião vira um monte de achismo. Ah, eu acho que deveria ser assim, outro eu acho que deveria ser assado, eu acho que isso não funciona, outro mas ninguém tem dado para provar que uma coisa funciona, não funciona, que está melhorando, que está piorando. É tudo achismo, é tudo sensação. E é muito difícil você administrar uma empresa baseada em achismos, né? sim. Eu vou ler mais algumas, então já tem 41 novas mensagens aqui, ó. Boa noite, João, é do Alexandre, e obrigado pela oportunidade em uma recente, obrigado pela oportunidade. Em uma recente postagem do Adriano no LinkedIn foi abordado exatamente esse assunto e houve uma interação bem expressiva sobre o tema. Diante do que você relatou em sua experiência, de que forma você enxerga ser a melhor forma de estruturar a cadeia de processos nos departamentos e a implantação efetiva e eficaz da controladoria? A gente acabou falando sobre isso, né? Sim, sim, acho que a gente já falou bastante sobre isso, acho que a gente pode seguir. É, Desculpa, Alexandre, a gente não ter lido Leandro, esse tempo e já fomos nos adiantando aí, mas ah, obrigado pela mensagem. o Leandro, que fala que o sistema da controladoria é um bom Excel. E Isso daí, olha, vamos aproveitar e adiantar o assunto do mito lá que a uhum. gente estava falando. O segundo tópico que a gente tinha combinado de conversar é sobre os mitos da controladoria. E um dos mitos é que algumas experiências que eu tive
você chegava lá para, não, a gente tem muito Excel, né? A gente usa muita planilha, temos que abolir o Excel, temos que acabar com isso. Assim, é o que a gente estava conversando, tem que acabar com esses controles paralelos, né? Que não estão no sistema, mas o controle, a controladoria e o Excel não tem como você se desvincular. Até porque, assim, os relatórios padrões que tem em sistemas, mesmo que você consiga customizar um pouco, personalizar, mas quando você e o Excel ali, você consegue fazer muitas análises assim variadas, né? Você consegue enxergar muita coisa que você engessando ali num relatório de sistema, você não vai ter o mesmo efeito e a mesma praticidade. E outra coisa, é muito mais barato assim você mexer com Excel do que você ter um desenvolvimento de sistema, às vezes de TI, para atender alguma necessidade sua. E principalmente nesse cenário de empresa familiar, que às vezes não tem um orçamento muito grande para investimento nessa parte de sistemas, assim, então não tem como você desvincular do Excel. Então, e para mim é uma ferramenta fantástica, eu gosto muito do Excel. E assim, é lógico, como a gente falou, não ter controles paralelos, mas não tem como a gente abandonar o Excel. Não, não, isso é um mito, né? Dizer, bom, pelo menos hoje, o programa que gera, que proporciona para a gente flexibilidade, agilidade e uma gama de oportunidades de análise é o Excel, né? Se não tem nenhum sistema que seja tão flexível quanto. O que eu não gosto muito é da gente perder tempo com base de dados, sabe? E que, tipo assim, tá lá no sistema, daí você fica montando um Frankenstein, pega um pedaço de um lado, outro pedaço de outro, outro pedaço de outro, outro pedaço de outro. Aí eu acho que você tem que, sei lá, falar com a TI, customizar os relatórios e falar, gente, junta todas as colunas num lugar só, eu não vou ficar catando 10 relatórios, né? Coloca tudo num Uhum. lugar só, eu vou tirar uma base Então, só e vou trabalhar. aí que está também uma coisa que no processo de implantação a gente começa a montar pelo Excel, né? A gente, ó, de onde que eu vou conseguir chegar nessa informação? Eu pego daqui, pego daqui, pego daqui. E aí depois que a gente chegou nisso, ó, consegui montar o relatório que eu queria. Aí a gente corre atrás de pedir para o desenvolvedor, enfim, a gente Sim. corre atrás de como mas o primeiro passo é a gente justamente jogar no Excel e puxando, fazendo esse Frankenstein, para depois a gente evoluir para um cenário que a gente não precise mais fazer isso. E tem muitas ferramentas hoje de BI também, que às vezes são integradas com os sistemas, né? Que também já, assim, tiram muito do trabalho que a gente faria no Excel, porque ele já funciona como se fosse uma tabela dinâmica, né? Ou como pivot table, como o pessoal também costuma chamar, né? Então, para muitas coisas, uma ferramenta de BI ajuda bastante. Mas também, de novo, às vezes as empresas querem correr antes de andar, né? E aí quer implantar um BI, É, mas nem a informação que está no tá sistema está nem pronto, confiável não tá nem ainda, pronto. já quer implantar BI, porque às vezes o que a gente tem que ficar também assim, atento são os modismos de gestão, né? Que às vezes chega até um dos sócios ali, não, porque a gente tem que implantar isso, tem que implantar aquilo, mas ele não sabe exatamente o que é, como fazer. Ele ouve alguém falar e, realmente, a gente precisa fazer isso. E aí quer que as coisas funcionem. Então, quando você também vai começar uma controladoria, existe muita expectativa, né, de que as coisas funcionem rápido, de que as coisas aconteçam de uma forma rápida. E não vai ser tão rápido, né? Vai levar um certo tempo, tem certas etapas a serem cumpridas antes de você chegar lá. Então, é isso que a gente tem que também gerenciar expectativas. Não, calma, ó, isso vai funcionar assim, a gente está aqui, mas a gente tem que sempre ir também posicionando para A não gente tem também. que ter, acho que a gente tem que ter, como é que é? Bom senso, né? Bom senso. Também acho que tem muito modismo acontecendo agora, principalmente com o Power BI. Eu acho super legal, não estou dizendo que não, super concordo, mas para a empresa que está estruturada, para a empresa que tem processos bem definidos. Você vai lá implantar um Power BI, vai implantar lá e vincular aquilo no sistema, se os dados nem estão certos, lá vai sair um monte de coisa errada, né? Então, é por isso que a gente sempre É, fala, organiza a casa, organiza os processos, para depois você querer... Janaína, uma coisa que eu sempre falo assim, ferramenta não conserta processo. O Sim, Power BI é uma ferramenta. Se o seu processo está errado, não é ele que vai consertar. Não adianta você colocar uma expectativa de que
Você vai implantar um sistema novo e todos os seus problemas de processo vão ser resolvidos. Não é o sistema novo que vai resolver seu problema de processo, né? Então, por isso que também quando vai ter migração de sistema é um parto, assim, é uma dor, porque é aí que você começa a investigar os processos, né? Como é que tá isso? Não, como é que você faz isso hoje? Não, aí, sabe, aí as pessoas começam a questionar, mas, pô, mas é assim? Mas, entendeu? E aí, quando você tem essa migração, é sempre problemática, porque você descobre que tem muita coisa que não estava sendo feita como deveria ser feita, né? E aí, já não basta toda essa questão que a gente falou da cultura, de mudança, que é um pouco complicada, também tem essa questão que as pessoas colocam a esperança que a ferramenta vai consertar os processos, que a ferramenta vai resolver tudo, e a ferramenta não resolve. A ferramenta, se você não souber usar, ela mais atrapalha do que ajuda. Se você vai Sim, implantar um Power BI com o número tudo furado, você vai fazer a análise toda furada, análise tudo errada e vai achar tá tudo bem, que tá tudo certo, e não tá, né? E aí você vai sim, tomar decisões erradas, consequentemente. sim. Bom, vamos continuar aí com as perguntas. Ó, o Leandro falou: o Excel é funcionário polivalente da controladoria. O Felipe, tá, falou das respostas que a gente está tocando, né? A Uhum. Cláudia, que falou como devemos iniciar a implantação da controladoria. Acho que a gente já falou bastante, né, sobre isso. Se a gente não tiver respondido, a Cláudia pergunta e daí a gente Uhum. complementa, né? Cadê o resto aqui? Gente, o mouse que eu estou usando, ele é o contrário. Ele é o contrário. Em vez de É a caixinha aqui a próxima. Ó. para E muitas vezes, baixo. quando o dono entende que precisa começar a estruturar, contrata profissional para ajudar na estrutura. Os funcionários antigos, por terem mais influência e confiança do dono, convencem que a implantação de normas, sistema ERP é bobeira, é a burocracia. E com isso desgasta e o trabalho novo não flui. Esse é um cenário que realmente acontece mesmo e a gente tem que ter, não seria nem resiliência, né? É resistência mesmo. A gente tem que ficar firme, não, que tem que fazer, tem que bater de frente, tem que até quando aguentar, porque muitas vezes o próprio sócio assim, que quer a controladoria é o próprio sócio que autoriza as coisas que vão totalmente contra o que a gente está fazendo, né? Ele acaba jogando, digamos assim, dos dois lados, né? Ele ajuda e ele atrapalha, enfim, mas a gente tem que não se deixar motivar, se abater por isso e saber que a gente vai ter que enfrentar isso, vai passar por isso, vai acontecer, enfim. Só que é um processo de longo prazo, né? Até as pessoas se enquadrarem, digamos assim, as pessoas conseguirem fazer o que a gente acha que deveria ser feito, né? Uma coisa que é importante para nós da controladoria é que os proprietários comprem a ideia da controladoria, né? Porque se ele não comprar a ideia, gente, a gente só vai dar murro em ponta de faca, né? Então, Tem que vir de cima para baixo, tem que ser tem de que vir. cima top-down mesmo, tem que vir de cima para baixo. E assim, então por isso que muitas vezes vai ter que conversar, vai ter que explicar a situação, vai ter que dar bronca, entre aspas, né? Mas dizer que, ó, não pode ser assim, porque por causa disso, disso e disso. Vamos supor, você não pode comprar com meia nota, porque senão depois você não vai ter o custo correto lá na frente, entendeu? Tem que, então, na série de situações, você tem que falar, Vai ó, tirar não pode dinheiro, fazer né? assim, Ele não pode ficar pagando suas contas pela empresa. existe uma coisa na contabilidade que é o princípio da entidade, né? Que a pessoa jurídica é uma coisa, a pessoa física do sócio é outra. Não Enfim, se tem que mistura. educar um pouco para. Gente, não é fácil, não. Marcelo Abreu aqui, ó. Excelente. Realmente, fora a mudança de cultura, passei por isso em minha empresa. Viramos os inimigos deles no início da implantação, mas depois viramos os amigões. O que a gente tem que ter em mente, assim, a gente, todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo quer o bem da empresa, todo mundo quer que a empresa prospere, né? Então não adianta, lógico, as pessoas podem ficar um pouco chateadas com a gente, porque a gente vai pedir coisas a mais, vai ter uma exigência a mais, e às vezes a pessoa pode falar, pô, mas não é meu chefe, por que ele tá me pedindo para fazer isso, né? Tipo, pode ter, quem que esse cara acha que é para chegar com essa pompa aqui, impondo esse monte de coisa? Esse cara acha que é o quê? Que ele é o dono, né? Mas, enfim, se a gente souber ir trabalhando nesse relacionamento, no final das contas eles vão perceber. Eu acho que, Bom, assim, o que é difícil, mas que algumas empresas já estão melhor nisso, mas eu acho que assim, o que falta às vezes internamente também é um pouco de mostrar o resultado da controladoria, né? Porque a controladoria às vezes
funciona meio que como cagueta pro dono, né? Parece que é um departamento que está ali só para abastecer a diretoria de informação das outras áreas, né? Quando na verdade isso devia ser, todos os líderes da empresa devia ter acesso a resultados da empresa para saber que a empresa está bem, está mal, está melhorando, está piorando, enfim. Eu acho que precisa ter um pouco de transparência na gestão, até para eles entenderem qual que é o objetivo da controladoria, qual que é o resultado final do nosso trabalho, para eles entenderem a importância deles no processo. E aí eles vão abraçar essa ideia da controladoria se eles entenderem, né? Pô, eu preciso preencher isso aqui certo, porque isso aqui lá na frente, ó, vai impactar o orçamento. No orçamento, se tiver na linha errada, eu não vou ter orçamento para gastar, entendeu? Enfim, é um É, trabalho aí que acho eu que concordo com precisa. você. Uhum. Oi, desculpa. Eu Não, pode falar. concordo concordo com você nessa parte de transparência, que pelo menos para os gestores teria que ser divulgado o resultado, porque às vezes eles são cobrados, não sabem nem do que estão sendo cobrados, não sabem nem por que estão sendo cobrados, né? E fica a gente de cagueta mesmo, né? Fica a gente de tipo, você foi lá falar, né? Foi lá apresentar É o resultado assim. que eu É nem estou porque também sabendo, né? imagina a situação, você participa de uma reunião com a diretoria, você apresenta o resultado da empresa e você fala, ó, a fábrica aumentou a perda de 5%, foi para 10%. O cara sai da reunião, puto, chega lá no diretor de operações, lá na pessoa responsável da fábrica, fala, ó, o que vocês estão fazendo? Vocês aumentaram a perda 10%. E o cara nem sabe de onde veio o número, nem sabe, né, ó, que informação que é essa que ele tem que a gente não tem. E aí ele vai ficar puto, foi aquele cara lá da controladoria que foi falar besteira para ele lá e agora ele vem cobrar, né? Então é um cenário assim que é comum. Então, como eles acabam muitas vezes recebendo pressão de diretoria por conta das informações da controladoria, acaba tendo também esse tipo de inimizade assim quando não tem essa transparência. Quando você vai apresentar um número que você não, que a área não está sabendo, né? Que a área, ó, você vai apresentar um número de uma área, é importante que ela saiba, pô, meu desempenho melhorou, meu desempenho piorou, estou mais eficiente, estou menos eficiente, né? Para ela não ser cobrada e a gente também ficar nessa situação de, né, pô, eu estou aqui fazendo meu trabalho, eles pediram para eu fazer essas análises, essas coisas, só que agora eu acabo sendo visto como cagueta da empresa. Eu concordo. Eu acho que a gente tem que trabalhar, inclusive, a controladoria em parceria com as demais áreas, né? Eu, particularmente, prefiro sempre trocar uma ideia com a área, informar a área que o número piorou ou melhorou, já dá um toque, né? Já avisa que Uhum. aconteceu alguma coisa, até inclusive para a gente conseguir as informações, se embasar o porquê que aconteceu aquilo e já pensar numa solução para quando chegar na diretoria já estar com um esquema mais organizado, né? Não, aconteceu, foi por causa disso, disso e disso, mas a área já está se organizando, se planejando para fazer, né, para a seguinte ação e minimizar esse impacto. Ponto. A gente diminui muito os problemas dentro da empresa e as inimizades, os conflitos, se fizer o trabalho, né? Já É, levar a solução, né? Já levar a ô solução Janaína, ao problema. a gente já está abordando o terceiro ponto aqui informalmente, né? Que é o controller xerife ou parceiro, né? Que foi também uma sugestão do Adriano aí. E eu acho que é um pouco dos dois. Um pouco assim, a gente acaba revisando, né? Tendo uma visão geral mais da empresa, também vendo, opa, peraí, ó, aqui tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, analisando, vendo um pouco os desvios, né? Mas acho que mais parceiro, muito mais parceiro do que xerife. Xerife só quando a gente está vendo essa parte de processos, se o pessoal está seguindo, se está. Mas é muito mais parceiro, apesar de ter É, também essa função de revisão. olha, eu conversei com o CFO esses tempos aí, e ele usou uma palavra que eu achei bem interessante. Ele falou que a controladoria tem que ser acridoce. Acridoce, né? Ele falou assim, então, ele falou assim, se não só bate, né? E também não é só bonzinho. Você tem que fazer aquilo que tem que fazer, mas também não é o X9, dedo duro, que só está lá só para atrapalhar a vida das pessoas, né? A gente está lá para trabalhar junto e desenvolver e, e fazer com que o negócio flua, tá? Vamos ter um próximo Nossa, tem comentário 50 aqui mensagens para a gente ler.
Tem aqui a da Jussara. Eu estou nesse novo desafio de implantar a controladoria em uma empresa familiar. E o processo inicial é mudar o mindset do dono para conseguirmos atingir os demais. Jussara, realmente tem que começar de cima para baixo e se o dono abraçar a ideia, se ele conseguir vislumbrar que a empresa, como é que fala? A empresa tem que ser um ente separado que não depende dele. Que ele, o que acontece? Muitas vezes o dono e os sócios, eles trabalham 24 horas por dia e ao invés de criar uma estrutura que trabalhe para eles. Porque justamente eles centralizam demais as coisas, que é tudo tem que passar por eles, tudo tem que ter aprovação deles, né? Então, acabam também segurando demais. E aí tem que trabalhar isso para profissionalizar a empresa, ter, por exemplo, ter gerentes competentes que podem caminhar sozinhos, né? Não precisam para tudo pedir autorização deles. Lógico que nos temas mais relevantes, né, nos problemas maiores, a figura dele vai ser acionada, não tem como, mas problemas pequenos ali do dia a dia, o gerente resolve e acabou o problema, né? O gerente lida com essas picuinhas e filtra bastante a cabeça do dono, porque para o dono, se, sei lá, faltou a recepcionista, ou se não tem matéria-prima para produzir, ou sei lá, se a luz queimou, para ele tudo é problema. Ele vai ter essa cadeia de resolver problema e vai agir com toda a energia, pode ser o problema menor do mundo. Ele vai agir vai agir com muita energia. Então, se você conseguir filtrar, só conseguir que chegue nele os problemas realmente relevantes, acho que essa é a função que ele deveria exercer. Mas se deixar, ele vai querer saber até se tem papel higiênico no banheiro ou não. Então a gente tem que Empresa atuar um pouco também trabalhando na. Olha, eu vou te falar, empresa familiar, normalmente, os proprietários, né, os sócios, quando a gente vai apresentar resultado, em alguns casos eles pedem para abrir a nota. Você vê o nível de É, detalhe que eles entram, né? Então, eles querem ver todas as linhas do DRE, eles querem ver todas as linhas, e se eles acharem que tem um número estranho, quando a gente está falando que a controladoria já está implantada, né? Aí ele uhum. se ele achou que está estranho, ele pede para abrir a nota. Eu quero ver a nota, quero ver a nota do que se refere isso aí. Agora, para implantar, convencer o dono, vai ser na base da conscientização, confiança, né? A gente tem que conquistar a confiança deles. E E é um trabalho que vai levar um certo tempo, né? vai. Vai ter que insistir bastante aí e vai levar um certo tempo. Não vai ser de uma hora para outra, aí, de um mês para o outro, vai levar um certo tempo. Mas Mas, falando em resultado, mostrando aonde quer chegar, eu acho que consegue uhum. fazer, né? A Gracete fez outro comentário aqui. Eu concordo que o mínimo de processos contábeis deverá estar implantado. Isso é o básico das empresas, processos contábeis. Ô, Graciete, mas tem coisas às vezes que até o básico a gente tem que falar, viu? Porque mesmo se parecendo básico pra gente, às vezes para outras pessoas não é. Principalmente para quem quer implantar uma controladoria, às vezes não enxerga dessa forma. Já. É o que eu te falo, que é a cereja antes do bolo estar pronto. Então não tem jeito. Tá, pode A ler. Jussara fez um comentário aqui. Estou criando uma cultura organizacional, explicando aos demais setores da empresa a importância de termos processos e sistemas integrados, que além de gerarem confiabilidade das informações, geram qualidade na forma de trabalho. Parabéns, Jussara, é isso mesmo. Sou oriunda de empresas multinacionais e agora estou tendo esse desafio de implantar controladoria na empresa familiar. Na multinacional, pelo menos nas experiências que eu tive, acaba sendo muito diferente, né? Porque acaba vindo de fora já uma cabeça muito mais voltada à compliance, né? Porque também o dono não está aqui, né? O dono está lá fora. Então ele coloca regras que é justamente para a empresa aqui poder seguir sem ter que ficar o dono aqui, né? Então, e ele já tem uma cabeça muito mais aberta de finanças, assim, da importância de contabilidade, da importância aí do IFRS, né? De seguir os CPCs, né? De seguir todas as normas. Acaba sendo bem diferente a mentalidade numa multinacional e na empresa familiar. E acho que essa cultura é a principal diferença, acaba sendo esse choque de cultura, assim, entre uma e outra. Quer Ah, complementar aí? posso. Eu trabalhei em empresa grande, por exemplo, e vou te dizer o seguinte, que tinha alguns problemas muito parecidos com empresas familiares.
né? Não é de Não, são todo, pessoas, né? né? Não é de Pessoas são todo pessoas em maravilhoso. qualquer. Se você disser que não tem problema nas empresas grandes, que tudo funciona, que tudo é maravilhoso, a gente está mentindo. Os problemas é que acaba que, como tem uma obrigatoriedade, tem auditoria normalmente, tem uma exigência maior da governança corporativa dentro da empresa, os problemas não é que eles diminuem, mas eles se resolvem mais rápido. Né? Eu acho que todo mundo é mais interessado em resolver mais rápido. Mas os problemas se repetem muitas vezes, né? Vão ser outros problemas. Você vai ter um gestor, às vezes, querendo manobrar o orçamento, manobrar o PNL, né? São outros tipos de problemas. Tem problemas também, mas acho que muda um pouco o tipo do problema, né? Nem, a gente nem tem tanto problema de processo em si, porque geralmente os processos já podem não estar 100%, mas já estão mais avançados do que na empresa familiar, assim. Geralmente Não, ela, mais né? avançado, né? Bom, É, vamos seguir aqui então. Tiago Brandão mandou o seguinte: empresa familiar focam muito no caixa, que não é tão menos importante. E parte de controles ficam em segundo plano. Geralmente, mudar a cultura é muito mais complexo. Tiago, mudar a cultura é o mais difícil de todos. E é por isso que muitas vezes a gente acaba, às vezes, aceitando um desafio desse e depois, em algum momento, a gente acaba não desistindo, porque a gente às vezes não tem essa confiança de que a gente vai conseguir mudar o que precisa ser mudado para a empresa chegar onde ela quer chegar. Mas essa questão de caixa é realmente também um outro problema, né? Porque você monta um PNL para apresentar para um diretor assim, e ele chega e fala: Não, mas cadê as cadeiras que eu comprei na semana passada? Cadê o terreno que eu comprei? Não, isso aí é mobilizado, não entra aqui. Ah, não, mas tem que entrar. E aí a sua DRE, no final das contas, ele vai pedir tanta mudança que ela vai virar um DFC, né? Porque ele quer ver o fluxo de caixa, quanto tinha no banco, como é que o que entrou e saiu e o que ficou no final. Então, muitas vezes, é, as pessoas de outras áreas, sem ser da contabilidade, têm muita dificuldade em entender o que é o regime de competência e regime caixa, né? Porque para eles, se eu paguei esse mês, é despesa desse mês, né? Não vê essa questão de imobilizado, não entra no resultado, enfim, essa série de coisas. Para eles é caixa, às vezes assim, até pessoas de outros departamentos, mas eu só vou pagar essa nota fiscal aqui no mês que vem. Mas já vai entrar esse mês a despesa? Vai entrar esse mês, porque a nota é desse mês. Não importa se você pagar, mas vou pagar em 6 parcelas, mas a nota é desse mês, entendeu? Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender. mas é, aí você não acha que vale a controladoria se unir com a contabilidade e fazer um treinamento para as outras áreas? Por isso que pelo menos, defendo muito que a controladoria e a contabilidade se unam, ou com outras áreas de finanças, com o próprio financeiro ali, com a tesouraria, e faça essa disseminação do conhecimento em finanças para as outras áreas, para que eles compreendam como que funciona todo o processo financeiro dentro da empresa, né? Qual que é a diferença? Uhum. Só que assim, não dá para a gente dar aula de contabilidade, né? Porque se a gente começar a ir lá falar em termos técnicos, o pessoal vai dormir, né? Porque É, eles vão dormir e não vão se interessar nem um pouco, porque não é a praia deles. Aí a gente uhum. tem que usar uma linguagem mais adequada, de uma forma mais simples, né? Para que todos entendam. Mas eu, particularmente, eu, pelo menos, sempre busquei trabalhar e disseminar cultura e vamos entender. Eu fiz workshops dentro da empresa, porque é muito comum, inclusive quem lança nota fiscal, quem dá a entrada de nota fiscal dentro da empresa, ter essa dificuldade, né? E tem outra dificuldade também, por exemplo, uma vez fui questionado, o estagiário da TI foi lançar uma nota fiscal, mas o que é centro de custo, o que é conta contábil, qual que é a diferença de centro de custo para conta contábil? Então, alguma coisa como é que fala? Algum treinamento quanto a isso a gente precisa dar, nem que seja informalmente, você chegar do lado da pessoa e explicar, ó, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assado. Centro de custo é quem comprou, a conta contábil é o que você está, o tipo da despesa, o tipo do custo, enfim, mais ou menos é, e é. trazer isso de uma forma bem simplificada para eles entenderem, né? João, só para organizar com você, são 8h30, só para a gente dar uma previsão para o pessoal, 8h37.
A gente vai até às 9, então, para finalizar, Podemos seguir até as 9, que daí... Senão E a se gente... a gente for falar de todas as Aham. questões que existem, nós vamos aqui até amanhã, né? Não, Tem o bastante... assunto é muito amplo, né? O assunto é muito amplo. E é um assunto gostoso de se falar. Eu falo, a gente já está aqui 1 hora aqui e parece que faz 10 minutos. Para mim tá É verdade. muito gostoso falar sobre isso, ainda mais assim, com uma pessoa igual você que já tem experiência também, a gente acaba compartilhando muitas visões semelhantes sem ter trabalhado nas Sem mesmas ter empresas, trabalhado sem termos da juntos. universidade, que a gente consegue ver que a realidade não muda muito de uma para outra, né? Tem muitas Não, similaridades, né? a gente passa pelas mesmas situações, os mesmos desafios, os mesmos problemas, às vezes não exatamente igual, mas é parecido. São... E o quarto ponto que a gente tinha combinado de falar era a integração da contabilidade com a controladoria. O que eu acho que é um pouco preocupante, às vezes, na empresa familiar é quando você tem uma contabilidade terceirizada, né? Porque o que acontece? O nível de informação cai muito, a menos que seja um trabalho de outsourcing, né? Que, você põe um funcionário aqui, ele vai trabalhar aqui dentro da empresa, no ERP da empresa, vai fazer a contabilidade do sistema da empresa e se for assim, eu acho que funciona bem. Mas se for assim, o cara vai pegar as notas, lançar no sistema dele, gerar um relatório do sistema dele e te devolver, aí eu acho que não funciona, porque acho que perde muita informação nisso aí. Principalmente, assim, essa questão de budget, né, de previsão orçamentária, essas coisas, acho que uh, a informação, você piora muito a qualidade da informação quando ela vai para fora e volta, e também tem questão de prazo, que o escritório de contabilidade deixar por conta deles também é complicado em relação a prazo, sabe? Eu já trabalhei em escritório de contabilidade, eu sei que tem muito mais serviço do que gente para trabalhar, então vai dando prioridade para quem chora mais é o que vai E você não tendo o consegue dar serviço prioridade, agilizado. pessoal, você não consegue dar prioridade para um único cliente, né? Você tem É, vários para atender. E você não perde só na qualidade da informação, como no tempo, né? Porque como é é, que se ele tem lá 500 clientes para atender, como é que ele vai entregar todos os clientes no quinto dia útil? É impossível. Então, Impossível. dois cenários, ou internalizaria a contabilidade, ou faria uma contabilidade terceira, mas nesse processo a pessoa trabalha dentro da sua empresa, no sistema da sua empresa, enfim, ele seria como se fosse um terceirizado, né? Atuaria como um terceirizado, basicamente, trabalho de outsourcing. E aí eu acho É aquilo. que... Não, Opa. e como a gente já falou anteriormente, né, que a controladoria ela precisa de informação de base da contabilidade. Então, se você não tem uma contabilidade bem feita, você não vai conseguir ter uma É controladoria controladoria bem feita também. também. Eu para mim também, né, a controladoria trabalha junto com a contabilidade, não tem como, não tem, simplesmente não. A controladoria, na verdade, o nome original dela é contabilidade gerencial, né? Porque ela partiu da contabilidade, ela começou a trabalhar mais, começou a olhar os custos e falou, opa, peraí, eu tenho coisa para analisar aqui nesses custos. E aí começou a desmembrar, enfim, aí depois foi criando outras ramificações, né? Mas Várias. e eu acredito que na estrutura ideal a controladoria ela manda, né? Ela está acima da contabilidade. Ela é chefe da contabilidade, eu acredito, porque aí você, vamos supor, pela estrutura sua de orçamento, do que você quer ver como análise de resultado, você vai determinar seus centros de custo, você vai determinar sua estrutura contábil de Plano de contas, né, conta contas. contábil, plano de contas, tudo. Então eu acredito que, na minha visão, a controladoria tem que estar em cima, como chefe da contabilidade, mas os dois atuando juntos, lógico. Sim, tá. E o último ponto que a gente tinha combinado aqui de falar, 5, de envolvimento de pessoas e processos. É o que a Então a gente gente também já falou muito sobre isso, né? tá. E realmente, e o que acontece às vezes? A informação chega errada na contabilidade, a contabilidade tem que ficar consertando, remendando, né? Então, eu acho que quando você envolve as áreas e explica essa importância e começa a trabalhar essa parte dos processos, corrigindo o processo, a contabilidade ela vai sair de forma
natural. Lógico que tem os lançamentos manuais, não tem como, mas ela vai ter muita agilidade, porque está todo mundo cumprindo seus processos e a contabilidade não tem que ficar reclassificando as coisas na mão, porque, putz, você ficar analisando, reclassificando é uma coisa que gasta muito tempo. Então, às vezes, a contabilidade acaba tendo que como as pessoas, vamos supor, a pessoa não faz a parte dela, não faz uma entrada de nota fiscal correta, não se preocupa em fazer um pedido de compra correto, coloca outro material, outra coisa, e acaba depois na contabilidade direcionando para outras contas, e a contabilidade tem que ficar fazendo esse trabalho de reclassificação, acaba sendo muito. É um Muito retrabalho, moroso. né? É cansativo para a contabilidade, e acho que então, se a gente conseguir envolver as pessoas para elas saberem a importância de fazer as coisas corretamente, dar entrada as informações corretamente, para depois a informação sair corretamente, acho que a gente consegue ter um trabalho muito melhor. Bom, Será então que a gente vamos. consegue ler essas mensagens aí até dar o tempo? Vamos ler até onde a gente conseguia e, Porque aí a infelizmente, gente já pede desculpas, né, gente, que se deixar alguma mensagem de fora, não é por intenção, até para não judiar tanto das pessoas, né? Até para ter um momento de encerramento e tudo, aham. mas vamos nos esforçar, né? Você quer ler? Quer que eu leia? Não, pode ler, pode ler. Posso ler? A gente parou no da Jussara aqui, né? Deixa eu ver, cadê o da Jussara? Um dos pilares é Acho que eu já doutrinar tô, quanto à importância de trabalharmos por competência. Acho que é esse, né? já me perdi. Ó, então, enquanto você se acha aí, eu vou lendo aqui. Um dos pilares é Vai. doutrinar quanto à importância de trabalharmos por competência e não regime de caixa, até para termos um fluxo de caixa fluido. A gente já falou sobre isso, realmente, Jussara, está no caminho certo, viu? Obrigado pelas suas contribuições aqui. Você está fazendo comentários também bem pertinentes, acho que está acrescentando aí para todo mundo. Aí o Felipe estava falando só aqui da questão da câmera. Já achou aí onde a gente está? Achei. Da Quer Catinha. seguir aí? Quer seguir? A Catinha. Verdade, mas a resistência é grande e muitas vezes, se o proprietário não for firme em entender que precisa mudar, estruturar a empresa, o problema só vai aumentar cada vez mais. O controller precisa de apoio para que a coisa funcione. Fato, senão Exatamente. não é. Ó, peraí, você pulou alguns aqui. Ó, eu vou chegar nesse aí, ó. Tiago Brandão falou, tem que tomar cuidado quando a pessoa entra, porque geralmente nessas empresas tem muitas pessoas de confiança que são muitas vezes resistentes à mudança, e isso gera muito conflito. Realmente a gente já falou sobre isso, né? Aí o Tiago aqui, como contador, sempre fico na briga por isso. Cheguei já em diversas empresas e até em processos de expansão e a maior dificuldade que enfrento são exatamente nessas empresas. Tiago, contador sofre, porque É bem eu já trabalhei em escritório e assim, eles tentam mandar o mínimo de documentação possível e você pede toda a movimentação de extrato, eles mandam o extrato e falta metade dos lançamentos só no extrato. Então, mas para onde foi esse dinheiro? Não tem comprovante, não tem nada. Não tem nota fiscal disso, não tem nada. Para onde Não foi? tem, Como que eu. só chega o extrato, né? A contabilidade, as pessoas precisam entender que a contabilidade é o seguinte: ela vai pegar todos os eventos que aconteceram na empresa durante o mês e vai transformar isso em número, né? Vai quantificar isso aí, vai dar valor para essas transações que aconteceram ao longo do mês. Então, se você fica omitindo informação, escondendo, a contabilidade fica sem ferramenta para trabalhar, né? Aí, ó, Alexandre, sem estresse, Zé, tranquilo, né? Ele está muito bom. Que bom. Oi, Cristiano, e quando a empresa não dá resultado, a culpa é do controller que não passa informação satisfatória para o comercial. Cristiano, é assim, ó, a análise que eu faço é o seguinte, o controller é como se fosse um médico, né? O médico, vamos supor, ele vai lá e mediu sua febre. O fato de você estar com febre não é culpa do controller, né? Ele só falou, ó, você está com febre, está com 39 graus. O controller é o que vai te dar essa má notícia, né? Ó, você está com 39 graus de febre. Agora, o fato de você estar com febre nunca vai ser culpa do controller, porque é um departamento que como é que fala? Ele não É cria independente, né? Ele é isso, independente. então, Ele não entendeu? movimenta nada, né? Ele não vende, ele não compra, Exatamente. não produz. Por isso que ele é neutro, né? Porque ele não, ele só apura os fatos, né?
A ideia, Exatamente. inclusive, é que a gente, por mais que a gente apoie a alta direção, que a gente não faça nenhum tipo de alteração no resultado sem embasamento na lei, né? A gente não pode, É, porque assim, o nosso trabalho lá é o quê? Defender a empresa, a uhum. existência e a perpetuidade e o desenvolvimento desse negócio. O nosso papel está lá em quê? Garantir que o negócio continue se desenvolvendo. Não está lá para garantir a diretoria, ou comercial, ou financeiro, ou a contabilidade, ou quem quer que seja. Nós estamos lá em Uhum. prol da empresa, da razão social, do CNPJ. E até porque assim, o nosso papel é apoiar a diretoria na tomada de decisão. Vamos supor, você chega lá e fala, ó, a linha de produto tal teve um resultado, teve prejuízo. Você não pode chegar e falar, não vamos mais produzir isso aqui. Essa decisão quem tem que tomar é a diretoria. A diretoria fala, vou bancar esse prejuízo que está dando nesse produto, porque eu vejo que lá na frente ele vai dar lucro. Ou então você fala, não, se eu parar de vender esse produto, eu não tenho market share para os outros produtos, então eu vou manter isso aqui. Então, essas decisões, quem vai tomar é a diretoria, né? O nosso papel é passar informação para que ela tome decisões. Mas, como disse o Cristiano aí, que a controladoria não passa informação para o comercial. O comercial, essa relação de controladoria e comercial, ela é um pouco complicada, né? Porque, aliás, o comercial, os caras sempre vão reclamar de alguma coisa. Vai reclamar, enfim, sempre vão achar algum motivo para criticar, para reclamar, porque no final das contas, se eles não estiverem vendendo bem, se eles não estiverem atingindo as metas deles, recebendo os bônus deles, eles não vão estar satisfeitos e vai ser sempre culpa de outros que não eles, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Cláudia Carreira, fiquem tranquilos, está ótimo. Welder Aragão, Ah, excelente discussão. A Graciete, sim, Janaína, temos contabilidade cruzando com financeira, nossa contabilidade é bem organizada e atualizada. legal, parabéns. Parabéns, Graciete. O Ziel, este novo momento de pandemia não forçará as empresas a ter um olhar mais profundo para o controle? Com certeza, Ziel. Eu senti já, assim, desde que eu comecei a trabalhar, alguns momentos, né? Eu comecei, era em 2008 mais ou menos que eu comecei a trabalhar. E aí teve aquela crise de 2008, né? E o que acontece? Quem acaba forçando esses processos são os bancos, porque de repente o banco antes só mandava um faturamento para ele, estava bom. Aí ele começa a pedir faturamento e balanço. Ah, agora eu quero um balanço auditado. Então o banco, como ele fecha a torneira, ele não quer mais liberar empréstimos assim para todo mundo, ele começa a ser mais criterioso. E ao ser mais criterioso e questionar mais as empresas, os bancos acabam forçando essa direção de controle nas empresas, justamente porque as empresas querem continuar captando com o banco, né? E para atender as demandas do banco, muitas vezes acaba tendo isso. E eu acho que sim, as empresas na pandemia vão ser forçadas para uma questão de controle, porque como muitos segmentos foram afetados, muitas empresas mudaram o ramo de atuação, né? Tipo, era presencial, agora é virtual, agora é delivery. Então você precisa mensurar também, né, o resultado disso aí, porque é uma coisa que às vezes você não estava acostumado a fazer. E aí, como é que você vai saber se está dando certo ou não? Você era uma lanchonete lá que só atendia presencial, agora você só está fazendo delivery. Como é que você vai saber se, sei lá, eu estou falando assim, lanchonete, lógico que não vai ter uma controladoria na lanchonete, mas esse conceito de gestão financeira, né? Pelo menos saber se o que você está pagando para o seu motoboy entregar, se está compensando ou não. Esse tipo de análise que vem em função da pandemia, das empresas terem mudado a forma de atuar, precisa ter muito controle, precisa ter informação quanto a isso, para mensurar, né? Ver se está valendo a pena, se a empresa se sustenta. Vamos supor, um colega meu, por exemplo, ele é controller de um hotel. O hotel está trabalhando com 30% da capacidade. E aí, ele consegue se manter com essa capacidade? Entendeu? Então, esse tipo de análise precisa ser feita para ver se a empresa é viável na pandemia, ou se de repente é melhor atuar com outra coisa, ir para outro segmento, enfim. Acho que a pandemia vai forçar sim esse aumento de controle. Eu tenho percebido também bastante o aumento das vagas pelo LinkedIn, muito nessa área de controladoria e planejamento financeiro. O ano passado, em 2020, eu estava fora do mercado de trabalho
quando estourou a pandemia. E eu estava participando de alguns processos seletivos e congelou tudo, congelou Exatamente, tudo. passamos pela mesma dor, viu, Janaína? Aí eu parei e pensei assim, eu falei para o meu marido, falei assim, a gente precisa ter calma. Eu falei assim, ó, calma. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque as empresas primeiro vão entender o cenário, elas vão primeiro entender o que está acontecendo, e elas vão entender e vão identificar que, né, com a crise, eles vão precisar de profissionais da área de controladoria e planejamento financeiro. Eu falei, e aí vai vir a minha, e aí vai chegar a minha vez. Então, assim, eu tive calma por causa disso, né? Claro que a gente não Uhum. deseja crise econômica nem nada, até porque nós somos afetados por isso também, a gente está vendo aí a inflação e está vendo todos os problemas que a gente está tendo, mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade para mim, para eu voltar para o mercado de trabalho. Eu falei assim, é agora que eu vou voltar, e dito e feito. Começou a bombar, deu acho que um mês e meio, assim, a pandemia estourou lá em fevereiro, ali por março começou tudo de novo e começaram a ligar e vir atrás, e essa área continua em alta, né? Até porque a gente tem plano de redução de custos, não só as análises, mas plano de redução de custos, tem empresas que estão bem focadas nisso, ou tem, pelo outro lado, empresas que estão expandindo e investindo e querem olhar e Exatamente. olhar para frente. Então, assim, a área de finanças, controladoria e planejamento financeiro está super em alta, e custos, né? É que eu Tesouraria acho que, também, não é aham. só a área, né? Tesouraria também. Eu acho que no primeiro momento, com a pandemia, teve um susto, né? Todo mundo, ninguém sabia o que vai acontecer, então congela tudo. Você vai não contrata agora, para, ninguém sabia como que ia ser o home office, ninguém sabia como que ia ser nada. Então, primeira reação foi para tudo, não contrata ninguém. Aí depois realmente foi voltando, né? E eu até agradeço um colega meu do MBA que no meio da pandemia conseguiu uma oportunidade para mim. E aí também então eu também estava disponível aí no mercado quando começou a pandemia. Também fiquei muito preocupado na época, mas depois respirei fundo e fui seguindo e graças a Deus deu tudo certo, né? Dá. Então, vamos seguir aqui, ó. O Thiago falou, Ziel, vejo que sim, tanto é que o mercado está buscando muitas pessoas para gestão de custos. Essa área está em alta, realmente, é o que você estava falando, né? Aí o Ziel, é porque mesmo a empresa familiar terá que se reinventar na questão de controle, acertar profissionais que possam somar isso. Com certeza, com certeza. O ambiente hoje em dia está bem competitivo, né? E se teve alguma redução de faturamento, alguma coisa, é aí que a empresa precisa de redução de custos, né? Reestruturar para conseguir se manter, né? Ou Aí o seja, Juan Mainart aqui. Infelizmente tive um imprevisto, não vou conseguir acompanhar até o final. Alguém sabe o Marcelo vai ficar disponível para acesso no gravado. outro dia? Eu Está preciso gravado. ver aí com o Felipe, E assim, para as próximas a gente pode ver também. Não sei se o Zoom foi a ferramenta mais adequada. Assim, lógico, a ferramenta está funcionando bem, o pessoal está acompanhando aqui, tá tranquilo, mas aí para as próximas a gente vê se a gente mantém isso aqui, se faz alguma coisa diferente, né? Bom, Cláudia Carreira. João, quais os processos internos você se refere? Por exemplo, processo de compra, processo de recebimento? Isso, Cláudia. Vamos supor, você vai pegar todo o processo de compra. Como que é feita a ordem de compra? Aí o caminhão chega na portaria. Como é que é essa recepção do caminhão na portaria? Ah, o produto foi para o estoque. Como é que é feito isso? Como é que é feito o controle do estoque? Ah, o produto foi consumido pela fábrica. Como é que é feito esse apontamento? A ordem de produção? Como que é feito isso? Ah, o estoque, você tem inventário, você realmente a informação que está no estoque é o que você tem de estoque ou não? Você não tem controle do estoque que está no sistema. Porque às vezes você tem o controle físico, eu sei aqui quanto que eu tenho. E às vezes até a pessoa tem a contagem física, mas o sistema e o papel não se conversam, né? Então, realmente quando falo de processo, é tudo isso. Desde esses processos de produção, né, até também aqui a venda acaba não tendo tanta coisa assim. Geralmente as pessoas já põem no pedido de venda, já é uma coisa mais detalhada, porque é uma coisa que os próprios diretores gostam de ver mais, né? A diretoria presta mais atenção na venda do que na compra, por assim dizer, né? E, enfim, os processos realmente são esses, os processos das áreas. Processos, né? Todos, na verdade, desde a entrada do produto até a entrega para o cliente, né? Então, todo o Processo de processo pagamento, de cadeia. recebimento.
Ele vai A olhando gente fala tudo. de todos os processos, porque todos os processos dentro da empresa impactam o resultado. Exatamente. Em todos. Ó, Felipe Lima, cada um tem um banco de dados. Não sei se do que ele estava falando aqui, mas. Bom, a Gunter Kirsch. Tem Fiscal e diferença, contábil sempre tem diferença. Aí é difícil, né, Gunter? deve ser E um para RP, não mim, tem SAP. aí, o Eduardo Duarte, a empresa, para iniciar um controle, deve ter um ERP, não necessitando ser um SAP. Essa é uma discussão também que eu gosto muito de trabalhar com SAP, mas eu sei que ela não é para todo mundo, né? Sei que não é uma realidade para todo É mundo. caro Realmente, também, né? É um é sistema caro. caro. É um Você sistema. tendo um ERP que te atende bem, é o suficiente. Você não precisa ter o melhor do mercado. Tem que ter um ERP que vai te dar informação. É onde você vai colocar a informação e vai conseguir extrair. Se você tem um sistema que não tem relatório, que não te dá informação, que é lento, que não tem integração, você tem que ficar integrando um módulo um com o outro, são processos morosos, assim, né? Aí você tem que reavaliar. E também vai depender do porte da empresa, né? Tem Mas empresa que hoje, pode fazer investimento, tem empresa que não consegue. Não é, eu não mas vejo o hoje ERP como. Oi? ai, desculpa, te cortei, mas eu queria falar que hoje tem vários sistemas hoje em nuvem que eles são muito mais baratos hoje, são mais acessíveis e têm boas ferramentas, né? É que você vai depender do teu modelo de negócio. Então, se você tiver serviço é um, se tiver for indústria é outro, se for Uhum. varejo é outro. Então, mas tem bons sistemas Assim, muito mais acessíveis agora, né? o que eu queria falar assim é tomar cuidado para você não pegar um sistema muito pequeno de um desenvolvedor local, assim, o cara da cidade ali, e depois você ficar preso na mão dele. E aí, Ah, por sim. exemplo, você precisa fazer um relatório, ele tem que desenvolver, ele procura um sistema que já é mais conhecido, um sistema que já é mais difundido, por mais que ele não seja tão caro, não tenha todas as ferramentas, mas que pelo menos se você precisar de um suporte, alguma coisa, vai ser mais fácil do que você ficar na mão do programador, que é só a empresa, digamos assim. Oi? É um sistema personalizado, né? Só que assim, tem empresas que fazem o desenvolvimento interno, aí tudo bem, porque você contrata o programador, está na sua empresa. Mas tem empresa que contrata sistema de um fornecedor local assim pequeno, que aí o cara não dá conta de atender os desenvolvimentos que precisa, né? E ele vai cobrar caro para qualquer coisa que precisa fazer, enfim. Ó, João, mais gente que teve que sair, deixa eu ver. a Graciete, obrigado pela resposta, Doriana, anotei tudo, está coerente com o Cristiano raciocínio, teve com o que que pensa. sair. Boa noite, Agora, quem sai agora para agradecer. em relação aos relatórios de É, vendas, se estivermos falando de uma empresa que paga comissão aos vendedores, os números devem ser confiáveis e já analisados, sim. Né? Considerando ainda temos as comissões devem ser pagas de forma líquida, vendas menos isso. devoluções, sim. É. Na verdade, Sempre não é só sobre vendas e devoluções, né? Na verdade, a indicação da controladoria é que pague quando depois que tiver recebido. também, então, por isso que é importante também o envolvimento da controladoria para ser um pouco do fiscal do número, né? Porque para ver se de repente não teve algum desconto, se não teve alguma outra coisa que aconteceu, né, fora a questão da venda, porque o comercial vai querer sempre o número mais alto, para mostrar que ele vendeu mais, mostrar, ele vai sempre buscar o mais alto. E a gente tem que trazer isso para a realidade da empresa, para o caixa da empresa, né? Ah, você vendeu, mas você deu um desconto muito alto, a margem foi baixa, você vendeu, mas não recebeu. Então, esse tipo de situação, porque no final Porque das contas, se você paga antes de receber, você está desfalcando caixa, né? Se é, você paga pela emissão da nota. Então, você está pagando uma comissão em cima de um cliente que você ainda não recebeu. Se for essa a lógica, né? Só faturamento menos devoluções. Então, a gente sempre leva em consideração, também tem que pensar, né? Vai depender do negócio, vai depender do caixa da empresa. opa, peraí, o que aconteceu aqui? Entrou alguma coisa aqui. Né? Peraí. Tudo bem. Tá, deixa eu ver. Como essa Espera realidade aí que eu faz tanto fechei o meu vídeo agora. Voltei. Como essa Ah, realidade faz tanto sentido, parece o dono falando, não precisa ficar fazendo planilha, está tudo no sistema. O sistema mal atende a função
de notas. Cara, isso tá tudo no sistema. Essa é outra também. Tá tudo no sistema. Tá, só Ah, que o sistema não tira isso de lá de dentro, né? Você não consegue tirar isso do sistema. Isso aí tá preso lá dentro, tá em algum canto, tá preso lá, não sai. gente, que dia que horas são? Já são Cara, 9 horas. 9 horas. Nossa, é que tem 92 mensagens, gente. É É, muita que mensagem, a gente pode não ter, vai. desculpa não poder responder todas as mensagens. Isso aqui fica gravado, cadê o Felipe? Essas mensagens ficam gravadas para depois a gente Sim, sim. talvez compartilhar, que daí a gente pode compartilhar essas. A gente Se está tiver. aqui Daria para fazer esse uma live tempo só respondendo as gravando. perguntas. É, porque é um tema que realmente envolve muita coisa, né? E isso que a gente só tá, na verdade, a gente só está batendo papo, né? Porque se a gente fosse falar exatamente da controladoria, é aquela coisa, né? Pós-graduação, é Ô, curso, ô, ô, Jana, só deixa eu ler uma última pergunta aqui, que pode é de um falar. colega meu do MBA, um querido aí, o Bruno Gianpietro. Ele perguntou assim: como projetar um futuro nesse cenário incerto? Como estão fazendo em vossas empresas? Aplicar diferentes cenários? Obrigado. A gente pode ter, sim, ter análise otimista, a pessimista, você tratar com várias projeções diferentes, né? Você não ter um cenário só de crescimento 10% ao ano, né? Você tentar fazer essa projeção de diversos Pelo cenários menos para 3 ver. cenários, né? E a cada Uhum. mudança do mercado vai ter que revisar, não tem jeito. Não, e Superinflação, desceu a é, inflação, sei lá, aconteceu alguma coisa, você vai ter que revisar, não vai ter muita escapatória, né? Concorda? exatamente, Ah, mas olha aqui, olha concordo. que eu vi uma aqui muito interessante, gente. Então Olha vai, aqui, ó. então vai, então vai. Como vocês enxergam a nova tendência da controladoria industrial, operações? Quais as exigências e habilidades os profissionais de controladoria precisam para atender essa nova demanda? Posso começar, Juliana? Pode. Eu acho que é o seguinte, ó, primeiro você tem que entender tudo de custos, toda a metodologia de custos, que acho que é essencial, assim, o ABC, o rateio por Questão, absorção, enfim, para você colocar isso em prática na sua realidade na empresa, assim, chegar nos rateios mais justos possíveis e, lógico, que não vai ter critério de rateio perfeito, porque senão não seria rateio, né? Senão seria um custo direto, mas eu acho que essa parte de operações é justamente você ter um pouco a cabeça de negócios, né? Você tentar também entender o lado da operação. Vamos supor, eu estou fazendo curso no escritório, mas eu nem vou na fábrica, nem sei como. Não, vá na fábrica, veja como é que é o processo, como é que funciona, para você depois, porque o que você vai fazer, você vai transcrever aquilo que acontece lá em números. Então você precisa saber muito bem o que acontece lá. Entenda todo o processo de produção, que acho que um pouco do problema da contabilidade é esse. Às vezes a gente precisa praticar o TBC, né, que é tirar a bunda da cadeira. Tira lá, vai ver como é, o que está acontecendo lá de fato, para depois você conseguir transcrever aquilo no número, né? Porque então, nessa segmento de controladoria, quando a gente fala da parte de operações, está muito ligado a essa parte de custos. E aí o Adriano poderia ajudar bastante a gente a falar, né? Porque ele também tem bastante experiência nessa parte de custos. Mas assim, estuda o conceito de custo padrão, né? Que é o custo padrão, o custo standard. Tem a questão da análise das variações. Acho que a parte industrial, acho que o principal aí ter um bom conhecimento de custos, principalmente. Você aí, Jana. Não, eu super concordo. Só que, assim, eu vejo uma tendência, até porque eu li algumas coisas de CFO, inclusive que eles falaram isso, uma pesquisa já faz alguns anos, mas eu vi essa pesquisa no ano passado. Eles ainda sentem, embora a gente esteja numa alta demanda hoje de profissionais da área de controladoria e planejamento financeiro, ainda se existe um gap no mercado de ter profissionais com visão estratégica. A gente tem bastante, a gente não pode falar sobre isso, gente, é verdade, é uma dor da área. A gente tem bastante planilheiro,
né? É importante falar isso. A gente tem bastante pessoas que entendem super de Excel, que entendem super dos cálculos, que entendem super da estrutura, mas na hora de fazer a análise estratégica, gerar informação, trazer, né, uma informação de qualidade, quando a gente fala em trazer informação de qualidade, informação embasada, o que foi que aconteceu, por que que aconteceu, qual é o problema, e não só apontar que teve uma variação numa determinada conta específica, né? Então, assim, eu vejo que a tendência das áreas de controladoria e planejamento financeiro é cada vez mais ter profissionais estratégicos, não que é aquela coisa que a gente estava falando, muito foco no Power BI, né? Então, assim, tem bastante coisa, então está atropelando processos, muitas vezes, que é o quê? Gerar informação, organizar processo, trazer valor para o negócio, então eu vejo que isso é uma tendência cada vez mais de pedir e as empresas não só desejarem, mas necessitarem desse perfil comportamental de profissionais proativos, com iniciativa, que resolvem, que tomam a frente do problema e vão lá resolver, não fica só sentado na sua cadeira elaborando os relatórios, né, e apontando, é ser solucionador de problemas. Então, eu vejo muita tendência para desenvolvimento de habilidades comportamentais, que é o que está em alta, inclusive, as soft skills que a gente tem visto muito no LinkedIn, inclusive, né? Você acha? Até uma discussão que estava tendo no grupo esses dias, a questão de custos lá, se isso é uma sobra, se faz por ajuste de inventário, se é perda, se é subproduto. Eu acho que você ter esse conhecimento, assim, conseguir analisar e aplicar na empresa o que se adapta melhor à realidade dela, que traduz melhor a realidade dela, acho que é importante você saber essa diferença. O que é perda, o que é subproduto, entendeu? Essa parte de conceito ser bem estruturada. Porque você tendo o conceito teórico, quando você vai olhar o prático, e aí, por isso que eu falo, você ir lá na fábrica, você entender, não, mas esse daqui sai da onde? Ah, o que você faz com isso aqui? O que é isso aqui, sabe? Você perguntar mesmo, vai na fábrica, entende como é que é, tipo, como é que funciona isso? Como é que você faz isso? Que É máquina? Ah, curioso, tá. né? É Ser curioso. curioso, tirar todas as dúvidas. Então, na hora que você for montar um rateio, você for montar uma forma de cálculo de custo, ela seja a mais real possível. Você consiga alocar o custo da forma mais justa possível. Porque no final das contas, o custo vai ter lá o número total não vai mudar. O que vai mudar é a classificação, o custo, despesa, se você vai alocar para esse produto, para aquele. Então, você entender bem os conceitos, né, de o que é cada coisa, para você conseguir fazer um processo de custos bem feito, para depois você. Porque qual que é o impacto de você fazer um custo bem feito? Depois, na hora de analisar a margem de contribuição, né, na hora de você fazer um preço de venda, fica muito mais fácil, porque você tem um produto que está com o custo certo. Então, você vai conseguir falar: eu posso vender isso a tanto e eu vou estar ganhando 10%, vou estar ganhando 20%, vou estar competitivo. Porque muitas vezes o que acontece? A empresa não vende bem, aí a diretoria vai perguntar ao comercial e falar: nosso preço não está competitivo, né? Aí vai perguntar para a controladoria, para o custo: mas o custo desse produto está alto, o preço tem que ser esse mesmo. Então, tendo um processo de custo bem feito, você conseguindo determinar o custo do produto, você consegue saber se, por exemplo, se o custo realmente, o preço de venda tá baseado num custo correto e não tem como ganhar dinheiro com aquilo, a diretoria pode tomar a decisão de parar de produzir uma linha de produto, produzir outra coisa, enfim, pode ser determinado. deu uma travadinha o dele. Travou aqui para mim. Mas, gente, eu acho que... Cadê o João? Foi João? Oi, João. Tinha travado um pouquinho. Ainda está travado, né? Deu uma travadinha. Janaína, peraí. Voltou. Tá. Então, gente, eu acho que é isso, né? Por hoje. Que a gente foi mais de... Nossa, deu 1h30, 1h40.
Vamos ter que marcar outra, né, João, para falar de outras coisas, de abordar outros temas, ou dar continuidade nesse, ou responder as perguntas. Eu não estou vendo mais o João. Ele travou. A internet dele deu uma travadinha, Ah, mas eu acredito que assim, a gente possa já estar fazendo, né, só se despedindo, as considerações finais, né? eu acho que agora é só a gente concluir, né, João? Até porque o pessoal vai dormir. Queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que deixou comentário aí, todo mundo que comentou lá no LinkedIn. Espero que a gente possa ter atendido as expectativas, né? E, infelizmente a gente não leu os comentários, desculpa, foram muitos, a gente não teve tempo para responder tudo. E parabenizar aí os profissionais aí que colocaram os comentários, foram muito bons para a gente também, né? Acrescentaram bastante. E agradecer a Janaína, eu agradecer principalmente o Adriano pela oportunidade, por mais que ele não esteja aqui, mas de unir a gente, de ter criado aquele grupo do Telegram também, que eu acho muito interessante, o grupo lá, Controladoria e Gestão do Telegram, que lá a gente conversa bastante, né, de muitos temas, e, e acho que é isso. E agradecer também ao Felipe por ter mediado aí, por ter cedido o link para a gente poder fazer essa live, e é isso. Obrigado, Janaína. Até a próxima aí. Obrigada, Vai gente. fazer outras. Eu gostei bastante. A gente deveria fazer outras, eu acho, viu? Ah, sim, né? Tem bastante coisa para a gente falar. Vamos deixar o pessoal sugerir os próximos conteúdos, né? Eles passem o feedback, que vocês sejam muito sinceros. Pode passar feedback, a gente melhora para as próximas, né? Então, prazer em conhecer o João. Como eu falei antes, a gente ainda não se conhecia pessoalmente, só por mensagem. Obrigada para o Felipe, que se dispôs a ajudar e auxiliar a gente, ao Adriano, que fez bastante falta hoje, porque ele, né, todo mundo já conhece ele do LinkedIn, então o Adriano também é referência em controladoria, é um profissional super competente, super parceiro nosso, super disposto a ajudar. E obrigada, gente, por terem ficado com a gente até esse momento. E se precisarem falar com a gente, procura a gente no LinkedIn, procura no. Eu estou no grupo do Telegram, só que eu quase não participo lá. Eu quase não participo porque minha vida é mais corrida, assim, ela é bastante corrida, então consegue falar mais comigo pelo LinkedIn do que pelo Telegram, mas também se mandar mensagem lá, eu também dou um jeito de responder. Uma hora ela responde, pode ser 3 dias depois, mas uma O hora João, responde, o né? João que tá mais participando lá, mais ativamente, ele me avisa qualquer coisa, né, se eu não Eu marco ela, ela aparece. ela esteja. Tá bom, gente? Obrigada, então, boa noite. Desculpa não responder todas as perguntas, não consegui ler todas as mensagens, mas a gente vai ver depois também, e vai ficar gravado, né? Depois o Felipe e o Adriano vão liberar daí o link para quem não assistiu, para quem quiser assistir até o final, quiser ver de novo, e ver de novo. Então, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.